Bom dia, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nessa manhã de quarta-feira, aleluia, estamos em uma semana especial, falando dos acontecimentos que ocorreram naquela última semana que antecedeu a crucificação de Jesus. E falamos aqui sobre a angústia de Jesus no Getsemane. Falamos aqui o quanto Jesus chorou por ter dado a oportunidade para Jerusalém e muitos rejeitaram. E hoje eu quero falar no versículo que está aqui no Evangelho de Lucas, porque nós estamos usando o Evangelho de Lucas para falar, o capítulo 22, e o versículo é o 61 e o 62. E diz assim: O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Nós sabemos da história, né? Nós sabemos o que aconteceu. Jesus, após ter estado aquele período de oração no Getsemane, chega ali a multidão conduzida por Judas, que entrega Jesus e identifica Jesus para o povo, né, para as autoridades, com um beijo. Ele dá um beijo em Jesus. Jesus era tão parecido com a multidão que precisou de ser identificado para algumas autoridades que não o conheciam. E ali Jesus é levado para ser julgado. Ele passa por um processo, né, de julgamento, e então chega nesse contexto aqui que nós lemos, porque Jesus ele é levado, ele está num lugar sendo levado, e enquanto Pedro está em um outro lugar próximo aonde Jesus estava, né? Estava tendo aquela multidão, aquele alvoroço, e essas duas coisas estavam acontecendo simultaneamente, né? Enquanto Jesus estava sendo levado, Pedro estava sendo confrontado pela multidão, que começa a dizer para ele: não é você que andava com ele, não é você que estava com ele. E Pedro, por medo, Pedro apavorado, ele estava ali com medo de também sofrer, ele nega a Jesus, né? E a palavra de Deus diz que Pedro, depois de ter negado Jesus 2 vezes, a palavra de Deus diz no versículo 59, que cerca de 1 hora mais tarde, outra pessoa afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. E no versículo 60, Pedro responde: não sei do que você está falando. Falando ele ainda, o galo canta. E aí ele, no momento em que ele nega a Jesus pela 3ª vez, a palavra de Deus diz lá no versículo 61 que o Senhor Jesus, ele volta os olhos diretamente para Pedro. E aí Pedro se lembra que Jesus já tinha dito que antes que o galo cantasse, ele negaria ele 3 vezes. Então ele tem aquele encontro com a realidade. Pedro teve um encontro com a sua falha, ele teve um encontro com a sua fraqueza, ele viu ali a sua falha. Pedro tinha um temperamento colérico, sanguíneo, era uma pessoa impulsiva, falava o que vinha à sua mente, e ele, lá no Evangelho de João, é o que é identificado como o homem que tira a espada e corta a orelha
de um sumo sacerdote, Malco, né? E ali Jesus vai e faz aquele milagre, restaurando a orelha novamente, né, na vida de Malco. Então você vê que Pedro, ele era impulsivo, né? Ele tinha esse temperamento. Foi ele que disse para Jesus: se és tu mesmo que está aí, se não é um fantasma, me mande ir ter contigo. E Jesus o manda ir e ele anda pelas águas, né? Ele tinha esse temperamento de falar, de agir. E quantos de nós, na hora da nossa falta de sabedoria, na hora de uma impulsividade, fala palavras que não convém, age de forma que não é coerente com o momento, dentro de casa, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar, né? E até mesmo diante de Deus. Quantas coisas nós já não falamos para Deus que iríamos fazer, né? Não, eu vou fazer isso, isso e isso. E aí a gente não faz. Quantas vezes falamos assim: não, a partir de hoje eu não faço mais isso, eu não ajo mais assim, eu não sou mais essa pessoa. E ali daqui a pouco a gente está caindo, está voltando a alguns comportamentos. Não é verdade? Então, Pedro, ele tinha esse temperamento. Então, nesse momento aqui, que ele cai em si e vê que realmente ele falhou, a palavra de Deus diz aqui que os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Pedro. E aquele olhar, né, direto de Jesus e de Pedro não foi um olhar de acusação. Jesus não olhou para Pedro para dizer para Pedro assim: eu não falei que você ia cair? Eu não falei que você ia errar? Porque eu quero dizer para você que Jesus não tem esse olhar de condenação. Jesus não tem o olhar de acusação. O olhar de Jesus sempre vai ser um olhar de amor, um olhar que acredita no que eu quero dizer hoje, que é no arrependimento. Porque a palavra de Deus diz que Pedro, ele, no versículo 62, ele saiu dali e ele chorou amargamente. Você pensa em alguém chorando compulsivamente, amargamente, sentindo a tristeza de ter falhado com alguém tão querido, com alguém que o amou, que mudou a sua história, com alguém que não se importou com as falhas e caminhou ao lado, né? Pedro foi um homem que caminhou 3 anos ao lado de Jesus, com as suas falhas, com as suas dificuldades, com o seu temperamento, mas Jesus nunca o rejeitou. E aí eu te digo, por que Jesus não rejeitou Pedro com todas as suas fraquezas, ainda mais agora, traiu Jesus, né? Ali negando Jesus, porque Jesus, ele já estava vendo a restauração de Pedro. Jesus, ele já estava ali com um olhar de amor, com um olhar de fortalecimento, com um olhar de carinho, não com um olhar de condenação, de acusação. Então eu quero dizer para você que quando nós agimos com arrependimento, Jesus sempre estará ali disposto a nos confiar novamente na caminhada. Então, queridos, você hoje pode estar vivendo uma situação no qual você se sente acusado, você se sente condenado, e muitos estão se sentindo condenados por Deus. Não, eu não sou digno de ir para a casa de Deus, eu não sou digno de orar, de falar com Deus, e eu prefiro me afastar. Mas Pedro, ele não se afasta, né? Assim, digo, para sempre. Ele sai daquele momento, ele vai chorar, mas a gente sabe da história. A gente sabe que depois que Jesus ressuscita, Jesus vai se encontrar com Pedro, e Pedro se encontra com Jesus, e ali Deus, né, na infinita misericórdia dele, Jesus derrama aquele amor tão carinhoso na vida de Pedro,
e nunca mais Pedro o nega novamente. Muito pelo contrário, Pedro vai para a cruz, né? De acordo com a história, nós vamos estudar a vida de Pedro, nós vamos ver que Pedro foi o homem que disse: me crucifiquem, mas não sou digno de ser crucificado como o meu Salvador, me crucifiquem de cabeça para baixo. Então ali nós vamos ver Pedro deixando a sua carne morrer, deixando as pessoas levarem ele para a cruz pela perseguição mesmo do nome de Jesus. Mas Pedro não nega novamente a Jesus. Por quê? Porque houve no coração de Pedro um verdadeiro arrependimento. E eu quero dizer para você que Jesus, ele vai para a cruz, ele passa o que ele passou, para que nós possamos acreditar que nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, ele estaria ali disposto a nos perdoar. Então, que hoje, que nessa manhã, você ouvindo essa palavra, você não deixe de continuar olhando para Jesus. Mesmo que já tenha tido várias falhas, vários tropeços, várias vezes que você fez coisas que não agradou a Deus, volte. Jesus quer olhar fixamente nos seus olhos, mas não para te condenar, não para te acusar, mas para te dizer: você é minha filha, você é meu filho. Não, eu não vou te desprezar, eu não vou matar você, eu não vou terminar de te matar, porque às vezes a pessoa está ali se sentindo tão acusada, tão diminuída, que ela mesmo já está se matando, né, com essa acusação, aceitando. Então, Jesus nessa manhã está disposto a estender um olhar de misericórdia, a estender o olhar de amor sobre a sua vida, sobre a vida de qualquer um, não sobre a nossa vida, porque a nossa falha foi no nível 3, ou a nossa falha foi no nível 8, não, mas para aquele que a falha foi no nível 50, não porque errou muito, não, Jesus não vê isso, Jesus vê o nosso pecado, e o que ele deseja é que nós peguemos esse caminho de arrependimento. E quando nós pegamos o caminho do arrependimento, existe um conserto, né? Judas, ele percebe que ele havia traído Jesus, né? E ele compra um campo e ele se suicida, ele se enforca. Então, não houve em Judas a capacidade de arrependimento. Ele teve um remorso: por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. E espíritos malignos já estavam dominando a mente de Judas, né? Judas já estava dando brechas para Satanás, e ali Satanás o incentiva a tirar a sua vida. Então, o coração de Judas foi entregue a um remorso, e o coração de Pedro estava ali se entregando a um arrependimento verdadeiro. E então, queridos, que nessa manhã não haja em nossos corações remorso, né? Por que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? Vá para diante de Deus e diga: Senhor, me perdoa. Porque Jesus está disposto a derramar misericórdia, compaixão e perdão. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, quantos de nós está se sentindo angustiado nessa manhã? Quantos estão se sentindo acusados pelas suas falhas, por não ter conseguido cumprir a palavra? Mas o Senhor é um Deus tão lindo, tão cheio de misericórdia. O seu olhar é um olhar de amor. O teu olhar é um olhar que cura, é um olhar que renova, que restaura. Então que os teus olhos nessa manhã esteja sobre essa vida que me ouve, esteja sobre essa família, que não haja desunião, que não haja briga, que não haja indiferenças, porque o Senhor, que é o Senhor, nos perdoa. O Senhor, que é o Senhor, nos cura, derrama misericórdia. Por que nós não vamos derramar misericórdia sobre aquele que falhou conosco, sobre aquele que errou, que não agiu corretamente? Então, Senhor, assim como o Senhor me perdoa, me restaura, eu também quero perdoar, eu também quero derramar misericórdia. Ajuda-nos a ter uma caminhada
Senhor, nessa terra, de forma que o nosso coração esteja próximo ao Teu, Pai. De forma que nosso coração, semelhante ao Teu, possa estar sendo abençoador na nossa caminhada. Eu oro assim, Pai, eu creio em nome de Jesus, para sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos, fiquem firmes, continuaremos amanhã, assim o Senhor nos permitindo. Deus abençoe sua vida de forma rica e abundante. Tchau, tchau.